Cada pessoa tem direito sobre si mesma, autonomia pessoal, mas deve respeitar limites e direitos dos outros. O Estado, a sociedade, não deve obrigar ninguém a aceitar ideologias, comportamento ou valores pela força, tá? Eu sou uma pessoa libertária e conservadora. Eu acredito na importância da família, dos valores que sustentam a sociedade e do respeito às tradições que moldaram quem somos. No entanto, eu também creio profundamente na liberdade individual. Cada um tem direito próprio, do seu próprio caminho, né? Sua própria trilha, desde que não impunha suas escolhas aos outros. A liberdade é algo precioso demais para você usar como coesão. Você quer ver de forma diferente? Quer seguir outro caminho, estilo de vida? Quer adotar outra identidade? Outro pensamento? Tudo bem, viva como quiser. Mas o que não é certo é impor a sua ideologia à força dos outros. Empurrar uma ideologia goela abaixo de quem pensa diferente. Ser livre não é obrigar ninguém a concordar com você. Ser livre é poder escolher e ao mesmo tempo respeitar quem é diferente. A sociedade precisa de liberdade, mas também de limite ético, de responsabilidade e de respeito mútuo. Eu queria aqui falar sobre ideologias. Você sabe a diferença entre socialismo e comunismo? Embora a gente use os termos socialismo e comunismo como se fosse a mesma coisa, eles têm origens parecidas, mas significados e objetivos diferentes dentro da teoria política e econômica. O socialismo é uma doutrina econômica e política que propõe os meios de produção, fábricas, terras, indústrias, bancos, que devem pertencer ao Estado ou à coletividade, não a indivíduos privados. A ideia central é reduzir ou eliminar a desigualdade social, controlando a economia para que todos tenham acesso justo aos recursos. No socialismo, o Estado ainda existe, o governo central forte. Ainda existe alguma forma de propriedade privada, mais limitada. As decisões econômicas são planejadas pelo governo, o planeamento central. O foco é uma igualdade econômica, mesmo que isso limite parte da liberdade individual. O socialismo, portanto, é visto por teóricos como Karl Marx como um estágio intermediário, uma etapa de transição entre o capitalismo e o comunismo. Já o comunismo, por sua vez, seria o estágio final do processo revolucionário socialista. Em teoria, é uma sociedade sem classes sociais, sem Estado e sem propriedade privada. Tudo seria coletivo, não existiria rico nem mais pobre. O Estado deixaria de ser necessário porque não haveria conflito entre classes. Cada pessoa trabalharia de acordo com sua capacidade e receberia de acordo com sua necessidade. Como Marx disse, na prática, nenhum país conseguiu atingir isso daí. Estados como a União Soviética, Cuba, China e Coreia do Norte ficam presos no Estado socialista, com governos autoritários e economias controladas, mas sem alcançar a abolição do Estado, prometido pelo comunismo. Eles atuariam juntos na teoria e na prática revolucionária. Primeiro veio o socialismo, que é o caminho político e econômico para destruir o capitalismo, né? Depois iria virar o comunismo, que seria o resultado final, uma sociedade supostamente igualitária, sem governo. Do meu ponto de vista libertário e conservador, o socialismo quanto o comunismo são vistos como ideologias destrutivas, porque substituem a liberdade individual pela autoridade do Estado, enfraquece a família e a propriedade privada e tende a gerar controle social e censura. Esse termo de igualdade, né, entre aspas, nunca é concretizado. Enfim, eu acho engraçado que o nazismo ele foi severamente proibido, certo? Ainda mais na Alemanha. Enfim, mas você sabia que o socialismo e o comunismo conseguiu matar mais do que o nazismo? Enfim,
O historiador R.J. Rumey estimou que para o período de 1959 a 1987, o regime cubano matou entre 35 mil a 141 mil pessoas, com média de 70 mil pessoas. Enfim, a fonte Cuba Archive menciona que 5.664 pessoas foram mortas por fuzilamento, 1.228 por execuções extrajudiciais, e outras 2.295 por morte em prisões, campos de concentração, né? E outras 7.000, não, e outras, perdão, 7.000 não, 77.869. Outra estimativa menor aponta entre 15 a 18 mil mortes ao governo entre meados de 1959 e os anos seguintes. 50 mil mortes, tá? Para Cuba no conjunto dos regimes comunistas. Enfim. Então, como que um regime como esse vai ser bom? Enfim, em 1º de janeiro de 1959, o movimento liderado por Fidel Castro derrubou o ditador Batista, assumindo o poder. O novo governo tinha componentes nacionalistas, anti-imperialistas, com proposta de reforma agrária e justiça social, mas não declarou de imediato um regime marxista. O nome é marxista-leninista, né? Enfim, de 59 a 60 começaram a reforma de nacionalização, reforma agrária de junho de 59, que confiscou grandes propriedades para atribuírem à população rural. Em 60, nacionalização de empresas estrangeiras nos Estados Unidos, reagiram com embargo, entendeu? Em 61, Castro declarou que Cuba era um estado socialista alinhado com o bloco soviético. Em 62, formou-se o Partido Único, enfim, precursor, né? Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, que em 65 se transformou no Partido Comunista de Cuba. A economia ficou parada, o setor privado severamente restringido, o sistema político passou a ser um regime de partido único, com forte traste estatal. E como você me fala que isso é bom? Nossa, cara.